Muito bem, pessoal, já aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o Júnior, muito prazer. Falando aqui um pouquinho sobre a falta de ineditismo de Jesus alegada pelos ateus. Os ateus, aí nas redes sociais, eles dizem: Jesus andou sobre o mar, Jesus andou sobre as águas, não sei quem também andou, na mitologia, né? Nos livros, na mitologia dos egípcios, dos outros povos, dos gregos, houve deuses mitológicos que andou sobre as águas. O que eu falo é o seguinte: haver deuses na mitologia grega ou na mitologia egípcia, babilônica, suméria ou chinesa, japonesa, não invalida quem Jesus é e aquilo que ele fez, né? E também o que nós temos em Cristo como certeza é que os apóstolos, eles foram testemunhas oculares de Jesus e eles morreram pela causa de Jesus, né? Pelo Evangelho. Não só eles, mas também gerações de cristãos até o 3º século eram perseguidos de morte pelo Império Romano, eram perseguidos até a morte, eram decapitados, eram mortos à espada. O judaísmo também perseguia esses cristãos, né? Então, não era só o Império Romano que perseguia os cristãos e matava os judeus também, né? E isso foi até o 4º século, até o 3º século, final do 3º século, até que institucionalizou o Império Romano institucionalizou o cristianismo e deu origem à Igreja Católica, né? Mas antes disso, nos 300 anos antes, século após século, década após década, os que falavam em nome de Jesus era proibido nas cidades falar, né? Eram perseguidos, eram marginalizados, estigmatizados, e aí eles se refugiavam em catatumbas, em cemitérios, em montanhas, em cavernas, para poder fazer os cultos, né? Para poder orar a Deus, batizar as pessoas nos rios, era escondido, né? Então, quando Jesus fala também por parábolas, ele está falando da linguagem daquele povo que o ouvia, né? Então, se Jesus tiver querido aproveitar a crença das pessoas para poder divulgar a ideia dele, a salvação, a redenção, né? Eu não vejo problema nenhum nisso. Um Deus que é todo-poderoso e que esse homem, ser humano, se afastou desse Deus. Esse pecado entre o ser humano e esse Deus faz divisão, faz separação entre ele e Deus. E para que se volte essa comunhão primeira que tinha Adão, foi necessário Jesus Cristo morrer na cruz, né? Isso nos planos de Deus, na soberania de Deus. O que o ateu não aceita é a ideia de soberania de Deus ter decidido salvar a humanidade, não ter aniquilado Adão e Eva no primeiro momento, porque ele fez Adão e Eva, mas fez para as coisas boas, para cultivar a terra, para viver na terra longos dias, eternos dias. E esse Adão e Eva, Deus, na sua onisciência, na sua infinita inteligência, onipotência, ele não cria um ser robotizado, automatizado, mecânico, não. Adão e Eva é criado, dotado de quê? A imagem e semelhança de Deus, de quem o criou, com vontades, com livre-arbítrio, liberdade de escolha, escolher entre o bem e o mal. Deus colocou diante deles, olha, uma coisa que eu vou colocar aqui para vocês, Deus dizendo para Adão e Eva, o bem e o mal.
Aí vocês escolhem. Então é terrível, eu sei que é terrível, mas hoje nós somos a humanidade, somos o que somos hoje por causa de Adão e Eva. Na visão teológica é isso, por causa do pecado, né? Então o pecado trouxe tudo que foi coisa ruim para a terra. Trouxe a divisão entre o ser humano e Deus, que essa foi a pior, em ter se separado do seu Pai, do seu Criador. Então essa comunhão, a gente vê Deus, vai voltar, a gente vê Deus. Só que para isso a gente tem que seguir o quê? O protocolo de Deus, né? Vocês não seguem aí os protocolos da vida? A gente vai ter que seguir o protocolo de Deus. Deus estabeleceu assim, que seria através de Cristo a salvação, e viria o Messias, ele é o Messias. Também os ateus aí gostam de dizer muito que ele não é o Messias, e indo buscar coisas na Bíblia que há uma divergência entre judeus e cristãos, né, a respeito do Messias. Há uma divergência entre cristãos, judeus e muçulmanos a respeito de quem é Jesus, né? Aí os ateus pegam essas divergências e enriquece o argumento deles anticristão. Mas é isso, Deus estabeleceu essa lei, esse protocolo, essa ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esse evangelho será pregado em todo o mundo. Aí então virá o fim. Nesse fim que ele diz que virá o fim, é no momento em que a humanidade vai ver Deus, Deus vai se revelar para a humanidade. Vocês querem tanta prova de Deus? Pois está próximo, está perto. Vocês ateus não querem? Eu quero uma prova que Deus existe, quero uma prova? Pois espere, meu filho, que está perto. Jesus está voltando, será estabelecido o juízo final, o juízo do grande trono branco, e aí vocês vão ver Deus, uns para a salvação e outros para a condenação eterna. Infelizmente é o que está escrito, a gente não pode mudar. Eles ficam com raiva porque diz que Deus não pode jogar ninguém no inferno. O senso de justiça do ateu é que Deus, como um Deus pode jogar a pessoa no inferno? Agora eu pergunto a você, como um ser humano que é dotado de faculdade mental boa, inteligente, ele faz tanta coisa errada no dia a dia? Rouba, mata, estupra, prostitui. E é isso que eu pergunto a você. Deus jogar no inferno, Deus punir, Deus matar, que matou lá no passado, atos de justiça de Deus, juízo. O ser humano que não é Deus tem os seus atos de justiça e de juízo, aí Deus não vai ter. Então não vejo problema nenhum nessa falta de ineditismo de Jesus. Eu vejo ele usando a crença. Tem que voltar no tempo, você tem que acompanhar. No momento em que Jesus estava em Jerusalém, a Bíblia diz que era a plenitude dos tempos. Estava tudo preparado, o mundo foi preparado para que Jesus viesse naquele tempo, de forma misteriosa. Agora, no momento em que Jesus passa lá em Jerusalém, naquele tempo, ele tem uma identificação, ele traz à memória do povo aquilo que eles comentavam nas mitologias e tudo, mas agora eles estavam vendo. A diferença é que Jesus tem andado em cima das águas, Pedro viu, os apóstolos, os discípulos que estavam com Pedro também viram. Jesus ter se transfigurado no monte para Pedro, Tiago e João, ele viu, testemunha ocular. Então, para os ateus, eu só tenho uma questão. Eles falam também do cânon, do Novo Testamento é falso e tudo. Não, meu filho, o Novo Testamento não é falso. O Novo Testamento foi escrito depois
dos atos e da vida cristã e tal. Só para registrar. Paulo só registrou, são cartas. O Apocalipse foi para registrar a visão do futuro. Os livros de Atos e os Evangelhos são para registrar os atos de Jesus e tudo. Está bem escrito lá, está bem explícito. A questão é que os apóstolos e os discípulos receberam de Jesus a mensagem oral, a tradição oral. Olha, vão por todo mundo, preguem o Evangelho. Só isso, uma ordem, uma incumbência. E Jesus tinha ressuscitado. E no fim dos tempos, quem crê nele será ressuscitado também. Quem morreu, que creu nele, será ressuscitado. O outro que morreu, que não creu, será ressuscitado para a condenação, para o juízo. Então aceitem, ateus, de forma a pensar como pensam aqueles que viram Jesus, que é chamada a doutrina dos apóstolos, a didaquê dos apóstolos. Agora vocês querer optar na religião dos outros, vocês querer misturar judaísmo, islamismo e cristianismo, são coisas diferentes, distintas. E essas três religiões estão na Bíblia, de maneira distinta, em cumprimento profético. É bom salientar isso. Mas por mais que a gente fale e conversar com uma pessoa que argumente direitinho, o ateu não conversa. Ele só conversa com pessoas que ele sabe que não tem como argumentar os argumentos deles. Fico por aqui, muito obrigado. A gente se vê num próximo vídeo aí. Falamos aqui sobre a falta de ineditismo de Jesus. Eu não vejo nenhum problema sobre isso. Mas o ateu vê problema na religião, em tudo. As coisas boas da religião, da fé, o ateu não fala. Escola, universidade e hospital só existe no mundo por causa da religião. Pega essa, ateu. Tchau.